Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco, sobre as roupas que eu costumo usar, que eu costumo vestir. Então, vou falar primeiro sobre as roupas que eu visto em casa, depois eu falo as roupas que eu visto na igreja. Então, aqui em casa eu costumo me vestir super simples. Às vezes eu coloco um casaco, na hora de fazer um vídeo, vocês podem me ver um pouco mais arrumada nos vídeos, mas eu simplesmente jogo por cima um casaquinho, ou então, sabe, um blazer, algo assim, mais arrumadinho, mais dia a dia. Fazer comida, por exemplo, que eu faço todos os dias, e mais do que uma vez, né? Duas outras, sabe? Faço bastante comida no dia a dia, então costumo me vestir com roupas simples. Não é nada arrumado, não é nada assim, sabe, elegante. É simples. Como eu tô aqui vestida, assim, o padrão do que eu costumo vestir aqui em casa. Agora, quando é pra ir pra igreja, eu costumo me arrumar um pouquinho mais. Então, em casa, no dia a dia, eu fico mais simples. Até pra, por exemplo, limpar banheiro também. Como é que eu vou limpar um banheiro com roupa elegante, arrumada, sabe? Mas para ir para a igreja, eu costumo me arrumar até melhor do que aqui em casa, né? Agora eu vejo assim a diferença agora mesmo que eu tava ajeitando a capa, né, para o YouTube. Eu mesma tomei um susto comigo mesma, vou aqui falar a verdade para vocês, por conta de que quando eu me olhei, parecia estar mais arrumada do que quando eu me vi no espelho ou quando como eu imaginei, né? Então, o que eu parei pra pensar, essa roupa aqui que eu tô vestindo é super simples, é um casaquinho com uma blusa, sabe, de manga curta, mas tem uma manguinha, cor vermelha, super simples e tal. Mas o que deixou arrumado o look mesmo foi por conta da minha maquiagem, sabe, que deu uma levantada, mesmo que a roupa seja simples. Então foi isso que eu notei, que eu tava super simples. Mas a maquiagem também deu isso que eu notei, né? Porque no dia a dia eu não vou ficar com maquiagem, sabe? Eu me maquiei agora aqui falando pra vocês, falar a verdade mesmo, sabe? Sem enrolação, que eu me maquiei aqui mais mesmo por conta pra fazer o vídeo. Não gosto de fazer vídeo sem estar maquiada. Mas também pra ir pra igreja, a maioria das vezes eu coloco maquiagem, sabe? Não desse jeito. É uma maquiagem mais simples. A gente vai na igreja pela manhã. Os cultos aqui nos Estados Unidos costumam ser de manhã no domingo. A maioria sempre vai ter culto de manhã no domingo do que à noite. Pode ter igrejas, mas a maioria faz pela manhã. Então é diferente do Brasil, ou mesmo no começo eu senti esse choque, assim, não me acostumei no começo, mas aí depois vai se acostumando, sabe? Só que tem outras programações também na igreja que, infelizmente, a gente não vai por conta do trabalho do meu esposo, mas domingo de manhã sempre a gente tá indo pra igreja. Então, é isso que eu percebi, que quando eu vou pra igreja, eu acabo me arrumando mais, eu me maqueio mais do que no meu dia a dia. Então, a mesma coisa também é aqui para fazer os vídeos. Eu me sinto incomodada, por exemplo, de fazer vídeos sem me maquiar, sem estar arrumada, sabe? Mas aqui para vocês verem, essa roupa é o que eu vou usar hoje, sabe? Já tomei meu banho, já me ajeitei pro dia, então não vou trocar a roupa. É essa roupa que eu vou estar para hoje, que eu vou estar usando para hoje. Então, a única coisa de diferente, assim, para o dia a dia é que eu me maquei, só isso, sabe? Então, eu queria aqui mostrar um pouco para vocês e como vocês podem ver aqui, que é um look simples,
por exemplo, os outros casacos é diferente desse, sabe? Os modelos são diferentes. Mas eu vou estar usando os casacos mais simples para casa e para sair, aí eu coloco algo mais arrumado. Então, outra coisa que rotina que a gente costuma ir é supermercado. Então, supermercado, às vezes a gente vai da igreja pro supermercado, então a roupa que eu já tô na igreja, sabe, mesmo que seja mais arrumada, vai eu vou estar com essa, sabe? Vou com a mesma roupa que fui pra igreja pro supermercado. Mas até pra ir pra igreja, eu falo assim, fico mais arrumada do que aqui, só que os meus looks da igreja eu uso sapato preto ou então um tênis, não, não uso salto alto. E agora que tá assim mais friozinho, sabe? Então eu não vou usar sandália. Até se fosse para usar uma sapatilha, eu iria sentir frio. Então eu gosto de estar mais assim confortável. Então eu acabo indo mais de sapato preto ou meu tênis branco. E é isso, gente, assim, meus looks acaba sendo bem batido. Mas eu já fui uma vez assim de bota, só que eu eu vi assim que só tava eu de salto alto. A mulher do pastor, por exemplo, ela não usa salto alto. Então eu tava chamando muita atenção. Eu notei isso. Então eu mesma comecei a mudar meus looks, mas eu tenho a minha bota preta de salto alto. Eu não descartei, não joguei fora, sabe? Então, quando tem uma ocasião especial, eu vou estar usando. Já usei no Natal, quando a gente foi para um evento que teve na livraria de Billy Graham, então eu coloquei minha botinha preta, sabe, de salto alto. Mas é isso, assim, que no dia a dia o look é mais simples, é mais casual, é mais esportivo, né? Comparando com os estilos universais, então meu estilo seria mais assim voltado para o casual. E eu gosto de olhar um pouco o criativo. Eu não sigo a risca do criativo, mas é mais assim para complementar o estilo casual. E esse ano, por exemplo, meu esposo até falou para mim assim: "Ah, compra umas duas, três peças de roupas". Eu só comprei uma. Para esse ano eu só comprei uma, mas já usei para ir para igreja. É um casaquinho, como tá frio, comprei branco com uma listras pretas para azul escuro voltado. Então, só comprei esse porque meu esposo queria até que eu comprasse mais. Só que eu mesma queria fazer, esse ano, eu queria fazer, tipo, ficar um ano sem comprar roupa, um desafio pra mim mesma, sabe? Só que como eu já acabei comprando esse casaquinho e meu esposo mesmo incentivou, então não tem nem como eu falar aqui de desafio, sabe? Eu mesma já boicotei o desafio, sabe, gente? Mas assim, eu lembrando de como eu era antes, eu não me importava, assim, questão de roupa. Eu era muito assim. Eu tinha coisa boa, mas eu não tinha algo assim padronizado, certinho. Não tinha algo assim, nenhum estudo sobre isso. Eu comprava às vezes revista de capricho, mas eu nunca fui assim, tipo, prendida na questão de roupa, de coisas. Minha mãe mesmo me dava muito conselho sobre isso e filosofava sobre essas coisas, né? Então, o que me fez assim querer pelo menos ter algo organizado foi quando eu fiz o, o curso consultoria de moda pela Prime Cursos. Foram dois cursos, consultoria de moda 1 e consultoria de moda 2 eu fiz. Então eu pude entender melhor sobre a questão das minhas roupas, minhas cores pessoais, sobre o que até o que combina, sabe? Foi vindo até ideias que nem existiam no curso, por exemplo, cores que combinam com a cor do meu cabelo, ou então o que que vai me favorecer mais, quais são as cores que me favorecem mais. E mesmo que tem cores, eu gosto muito de cores claras, só que apaga um pouco, já que falando para vocês das minhas cores pessoais. Então, o que eu percebi assim, cores escuras ou vibrantes, né, acaba levando assim, me dá um brilho.
acaba me dando brilho por conta da cor do meu cabelo, a cor do meu olho. Agora, as cores mais claras que eu gosto, assim, de um cor rosa, eu gosto do branco também. Eu gosto da cor bege também. Então, apaga um pouco, principalmente se estiver perto do meu cabelo. Então, acaba tirando um pouco o brilho das cores que já existe em mim, sabe? Então, tudo isso eu agradeço a Deus por isso, porque eu pensava assim, nunca falava sobre essas profissões, consultoria de imagem, consultoria de estilo, moda, essas coisas. Era algo bem fechado. Eu lembro que a única vez que eu ouvi sobre curso de moda, mas era mais para design, né, para desenho, sabe? Para fazer um vestido, desenhar roupas para fábricas, essas coisas, era um curso técnico, não era nem graduação, não era algo de peso, sabe? Então, nem meus pais falavam sobre isso, sobre estudar moda, ou então nada voltado para isso. Meu pai me incentivava muito tentar, era curso de direito, mas eu falava que não gostava. Então, eu tentei o curso de psicologia. Na época, não gostei porque muitas filosofias, muitas coisas que eles falavam ia de contra a palavra de Deus. Então, lá para o segundo semestre, eu já não estava aguentando mais, porque era algo que vinha com base científica, só que a palavra falava que não, tá errado, não existe isso daí é pecado e acabou, entendeu? Não tem isso de encobertar pecado pela palavra. Então ia muita coisa de contra e eu estava fazendo cursos na igreja, já estava fazendo curso na igreja que falava muito da palavra. Então isso estava me incomodando por dentro, estava tipo me corroendo. Então eu parei para pensar, não tá me dando paz. E na época eu falava muito isso, se não é de paz, não é de Deus. E se você não sente paz por isso, então isso não é de Deus. Aí eu saí, só que o problema foi que meu pai ficou preocupado com isso, né? Eu, jovem, tinha terminado o ensino médio, não saí da graduação que meu pai estava pagando de psicologia. Então, ele falou assim pra mim. Eu lembro que a gente estava no carro e ele falou super sério comigo e falou: Olha, escolhe, ou você vai continuar estudando, faz uma graduação, tira uma graduação pelo menos, é isso que ele falou pra mim, ou então você vai trabalhar. E aí, eu lembro que na hora eu não queria, não sei por que veio um medo assim de questão de trabalho, então eu falei, não, eu vou fazer alguma graduação aqui, eu não quero trabalhar agora, eu vou trabalhar com o quê? E então eu escolhi pra fui anulando, né? Eu queria algo, eu gostei muito de humanas, mas eu não queria mexer com corpo, com corte, nada de, sabe, sangue, essas coisas. Eu mesmo desmaio, se eu desmaiei simplesmente porque eu vi meu sangue que era para tirar, para fazer um teste, para saber qual era o meu tipo sanguíneo na escola. E era só um pontinho aqui. Minha pressão baixou. E depois que tirou, né, coletou o sangue, eu lembro que eu fui a única que fiquei sentada lá no chão e eu tava vendo assim, embaçado, preto e tudo já não tava bem. E o povo lá super normal. Então, eu sabia que, não, medicina não dá, tudo que fosse assim, pra mexer mesmo com o corpo, então isso não é pra mim. E aí eu fui descartando tudo, acabou que ficou pra ser professora e eu escolhi pra ser professora de criança. Então, terminei o curso, ou melhor, graduação, né? E minha mãe falava bem assim: essa graduação é pra você ensinar, não é pra, sabe, trabalhar. A única coisa que dá pra você fazer é bacharel é pra ensinar. E aí eu pensava, então eu vou trabalhar em escola, né? Minha vida vai ser isso. Só que aí veio a surpresa, né, de eu comecei a meus últimos dias no Brasil foi isso, né? Tendo meu namoro à distância, já tinha terminado minha graduação e
estava fazendo uma pós-graduação para psicopedagogia. Então eu ainda não tinha anulado a parte de psicologia, né? Mas vira e mexe fui para psicopedagogia. Não terminei o curso de psicopedagogia, mas vim para os Estados Unidos e encarei isso, né? Eu pensei, ou eu vou até o fim nesse relacionamento à distância, ou então vai ter que terminar. E eu já não estava aguentando mais. Era o namoro à distância. Foi em torno de uns 2 anos de namoro à distância. E era engraçado que as pessoas. Eu ouvia críticas, mas eu acho que tinha mais fofoca em volta, que graças a Deus eu não sabia das fofocas, mas é, tinha críticas por isso, pelo namoro à distância. Hoje, eu pensando melhor sobre isso, né? Eu acho que não é ruim o diálogo, não é ruim esse debate, ou então esse ponto negativo, sabe, do namoro à distância, porque existe, né? A realidade é essa, infelizmente. Tem muita gente que começa um namoro à distância e não dá certo. Então, eu mesma não quero vir aqui no canal e levantar a bandeira que namoro à distância é mil maravilhas, que é o melhor caminho e tal. Não, sabe? Para cada pessoa é diferente. Comigo tá dando certo meu casamento. Hoje tá melhor do que antes, né? Porque antes teve muito atrito, teve no começo muita discussão. Eu lembro até de ter orado para Deus, falando: Deus, quando é que vai ter paz no meu casamento? Quando é que vai tudo fluir, né? Com amor, com paz e tal? Porque tinha uns atritos, né? E tal. Hoje tem, mas não é tanto quanto antes, sabe? Graças a Deus tá bem melhor. E eu pensava que não dava para melhorar. E Deus, graças a Deus, Ele mesmo me mostrou que não. Tem como um casamento de 10 anos pode ficar 1000 vezes melhor, sabe? Deus pode fazer o que melhore o casamento. Então, eu, infelizmente, perdi muita coisa por não estar no Brasil, mas ganhei muita coisa estando aqui. E a bênção do casamento, pra mim, é algo assim, era algo que eu queria, sabe? Mais do que sucesso profissional, eu queria o sucesso do casamento que eu não estava tendo no Brasil, que eu não, meus namoros, os relacionamentos assim, para um casamento, não tava assim fluindo, não tava vendo como algo bom para mim. Então, hoje eu vejo assim os resultados que o que eu escolhi para mim foi algo bom. Claro que por conta da distância, hoje eu estou distante da minha família, mas eu encaro, sabe, chorando, mas ao mesmo tempo feliz por conta do meu esposo, porque ele é um bom esposo, sabe? Então, fui falando dos estudos, falei agora de estar nos Estados Unidos e eu vou voltar para o assunto das roupas, que é o vídeo, sabe? Então, estando aqui, eu ainda não sou fluente em inglês, mas eu quero falar inglês, eu quero, sabe, não quero perder meu português, essa é uma preocupação que eu tenho, infelizmente, algumas palavras, sabe, eu não sou a máquina, então tem horas que eu esqueço de palavras em português e só vem palavras em inglês. E isso é um bom sinal por conta de que meu inglês está avançando, mas eu fico preocupada com o meu português. Só que eu agradeço a Deus por esse canal, por vocês, por me seguirem, brasileiros. Então, isso me dá paz por conta de que eu posso falar com vocês. Eu também falo com meu esposo em português, mas a língua daqui do país aqui não usa português, sabe? Tem mais gente falando espanhol do que em português. E a primeira língua daqui é o inglês. Mas assim, por exemplo, para a família do meu esposo, a língua que mais usa é o espanhol, não é o inglês. Então, vai de família para família, sabe? E
eu vejo assim que foi uma mudança muito grande também na questão das roupas. Porque eu vejo assim, comparando com o Brasil, aqui as pessoas se vestem mais simples, mais confortáveis, sabe? Tem a questão do clima também, que dá aquela preguiça de estar usando roupa arrumada, então é melhor uma roupa confortável, quente. Então, roupa assim mais quente acaba sendo maior, sabe? Ficando maior no corpo, por conta mesmo para esquentar, né? Roupas de lã, roupas pesadas. Mas eu vi assim que eu poderia estar me vestindo mais arrumada aqui, só que iria chamar muita atenção. E iria estar de contra, sabe? Como as pessoas se vestem, como a maioria das pessoas se veste. Ia ser um choque muito grande para as pessoas que vivem aqui, sabe? Que não se arruma tanto, sabe? Até gente rica acaba não se arrumando tanto. Então, eu queria achar esse equilíbrio, né? Eu tenho roupas arrumadas, mas eu também tenho roupas simples. E eu acabo usando mais roupas simples. E é algo que eu não tinha trazido aqui pro canal, falando isso pra vocês, né? Falando que eu me visto simples, que aqui a maioria, né, dia a dia, eu acabo me vestindo simples. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que possa ajudar vocês nos seus looks, ou até a questão de se você também gosta de se vestir simples aí no Brasil, continue se vestindo. E você mesmo fala, eu tô usando a moda dos Estados Unidos, que como aí valoriza tanto, né, os Estados Unidos, mas acaba não sabendo disso, que aqui as pessoas não costumam se vestir tão arrumado. E como agora no Brasil tá essa assim, eu vejo que ainda tá essa febre de questão de estilo elegante, né? As pessoas ainda falam sobre isso. Vai de país para país, sabe? E aqui já não costuma falar desse estilo, não costuma falar tanto sobre consultoria de imagem aqui, né? Essa profissão. Aqui fala muito sobre as pessoas que ajudam na hora das compras. E aí fala para essa profissão que o nome da profissão, assim, do profissional é shopper. Então, é bem diferente. Não vai falar consultor de imagem, sabe? Não vai falar desse jeito. E é isso que eu queria falar aqui pro canal. Coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais conteúdo sobre isso, que eu fale mais sobre isso. Então deixa aqui nos comentários para eu poder trazendo mais conteúdo. E acaba ajudando também aqui para eu ter mais ideias de conteúdo para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.